Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vos fala professor Cleiton. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar matemática, função do primeiro grau. Então, vamos lá, compartilhar minha tela e vamos trabalhar juntos. Então aí está. A matéria é educação matemática. Vamos trabalhar função do primeiro grau. Então, logo de cara, eu gosto muito quando a matemática é enxergada graficamente, facilita muito para o aluno, né? Então, nesse assunto da função polinomial do primeiro grau, isso é bem propício, né? Você consegue enxergar a matemática de forma gráfica, isso incentiva bastante o aluno nos estudos, né? Então, já dei um exemplo aí de uma reta no plano cartesiano. Essa reta, ela representa o resultado de uma função do primeiro grau, é isso que nós vamos aprender um pouco mais hoje. As retas que se formam por uma função do primeiro grau, antes mesmo de falar em números, elas podem ser ascendentes, elas podem ser descendentes, né? Ela pode ser descendente abaixo, ascendente acima, e sempre serão retas, nunca serão curvas, né? Na função do primeiro grau. Vamos ver. Função do primeiro grau, definição. Né? Ela é representada pela seguinte função, né? Pela seguinte função. F de x é igual a x mais b, né? Onde eu também posso entender ela como y é igual a x mais b. Né? O que nós substituímos aí? Somente a nomenclatura. Aonde eu leio f de x, a função de x, f de x, eu posso ler y, posso representar como y também. É a mesma coisa, né? E outra coisa, onde A e B são constantes e A é diferente de zero. Por que A é diferente de zero? Vamos ver. Novamente tenho aqui o gráfico de uma função do primeiro grau, né? Representando aí, né, o resultado de uma função do primeiro grau. Vamos ver como chegamos lá. Sempre importante enxergar, mais fácil para o aluno, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. O porquê que A tem que ser diferente de zero. Em uma determinada função do primeiro grau com essa estrutura, x mais b. Se eu pego um determinado valor para b, vamos supor aqui o valor 3, né? Então, f de x é igual a x mais b, a estrutura, substituindo na função, nós temos f de x é igual. No caso de tomarmos como zero, exatamente o que eu não quero, 0x mais 3, supondo que o b seja igual a 3, tentando utilizar o zero, não vai dar certo. Por quê? F de x passa a ser zero, e essa função passa a ser uma função constante, não a função do primeiro grau. Para eu enxergar isso, está aqui o gráfico, né? Então, eu tenho lá uma função constante passando sobre o 3, né, do eixo y, passando em cima do ponto 3 do eixo y, e ela segue constante infinitamente sempre sobre o 3. Né? Essa função não é uma função do primeiro grau, é uma função constante, mas não é o caso para a aula de hoje, só estamos aqui explicando e ilustrando por que A tem que ser diferente de zero. A função do primeiro grau, ela tem que ter ângulo. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas nunca poderá ser constante. Uma segunda propriedade da função do primeiro grau. X e y são números reais. Então, eles poderão ser números positivos, números negativos, poderá ser zero, fração, raiz, não tem problema. O importante é que eles são números reais, não poderão ser números irracionais. Importante. Essa estrutura, né, ela sempre vai formar, não podemos perder de vista, que vai formar uma reta. Né? Então, está lá mais uma reta formada aí, certamente, por uma equação do primeiro grau. Né? Então, eu posso ter inúmeras retas, elas vão assumir posições diferentes no plano, elas podem assumir ângulos diferentes, elas podem assumir ângulos diferentes, mas sempre serão retas, resultado de funções do primeiro grau. Temos aí alguns exemplos. Né? Então, vamos lá. Exemplos de equação do primeiro grau. Então, tenho lá, f de x é igual a x mais 1, né? Uma função bem simples, né?
Eu posso ter também f de x, posso ler y, f de x é igual a menos 3x mais 4, eu posso ter y é igual a meio x. Professor, não é f de x? Novamente lembrando, o y e f de x são a mesma coisa. Então, se eu coloco aqui f de x ou y, é a mesma coisa, não tem problema. E aqui não está faltando um termo, o termo b. O termo a é o número que vem junto a x. E o termo b, que é o termo que é somado, ele não é primordial, não é necessário. Ele pode estar oculto, seria um zero aqui, né? Não tem problema nenhum. Só não podemos ter zero aqui. Eu não poderia ter 0x mais meio. Não, aí eu não posso. Então, para identificar os termos a e b, nós temos lá, né, na primeira função, a é igual a 1. É um 1zinho que está aqui, né, junto ao x. Ele é oculto, porque 1, né, 1 vezes x, x. O termo b também é 1, está sendo somado, né, aqui, né, mais um termo b. Nós temos aqui na segunda função o menos 3, que é o termo a, que sempre vai junto a x, e o termo b, 4, que é o termo que é somado a essa função. No terceiro exemplo, né, y é igual a meio x, nós temos lá meio como termo a, e o termo b, como foi dito, 0, nem aparece, né? Para ilustrar aqui, essa primeira função, ela resultaria em uma reta ascendente. Como é que eu sei isso, professor? Bom, temos aqui uma técnica. Uma das formas seria, se o termo a, que vai junto a x, se o termo a é positivo, a reta será ascendente. Diferentemente, por exemplo, aqui, nós temos menos 3 como termo a. Menos 3, negativo. Negativo, menor do que zero. Se é menor do que zero, ela é descendente. E, nesse caso, meio x, meio é positivo, é menor do que 1, mas é maior do que zero. Então, continua sendo positivo. Nesse caso, ela é ascendente, ainda que num ângulo menor do que essa primeira, que tem um ângulo 1, essa tem um ângulo meio, um ângulo menor, mas ela é crescente também, ela é ascendente. Vamos lá. Construindo o gráfico da função do primeiro grau. Como é que eu construo esse gráfico? Construa o gráfico da função f de x é igual a 1x mais 0 e classifique em ordem crescente e decrescente. Como é que nós vamos resolver esse exercício, né? A estrutura é essa, né? F de x. Para resolver a função, você vai ter que achar 2 pontos, determinar 2 pontos. Vamos pelo mais fácil, né? Então, aqui, se x for igual a 0, eu vou substituir na função 1, né? É o a, 1 vezes 0, que é o x, e assim eu vou achar o y, que é o f de x. Mais 0, está lá na estrutura dessa função, então, 1 vezes 0, 0. Então, se o x for 0, o y, o f de x, também será 0. Um outro segundo ponto, né, aonde f de x2, né, o f de x ser 2, onde o x for 2, então eu tenho lá 2 vezes 2, 1, né? Estou assumindo aqui o x como 2. Então, 2 vezes 2, 2, mais 0, 2. E aí eu posso construir uma tabelinha onde eu peguei o valor 0 para x e o valor 2 para x, e eu achei 0 para y e 2 para y. Muito simples a construção dessa tabelinha. Ela resulta nesta reta, né? Então, eu assumi o valor 0 para x, aqui x, 0, e achei 0 para y, 0 também, 0 para y. Eu sugeri o valor 2 para x, então, 2 para x, e achamos o valor 2 para y, que é f de x. Então, está aqui o meu ponto também na 2 de y. E unicamente com esses 2 pontos, eu consigo estabelecer a minha reta, passar ali uma régua, né? E essa reta passa nesses pontos, acha infinitos outros pontos nessa reta que respeitam esta regra f de x, essa regra de extração do y. Observação importante, essa reta ela é crescente, pois x é igual a 1 e x, portanto, é maior que 0. Vamos em frente. Mais um exemplo. Construa o gráfico da função f de x é igual a menos 1/4 de x mais 2.
e classifique em ordem crescente e decrescente. Vamos ver. Então, eu pego aquela estrutura da fórmula, f de x, e aí eu estou assumindo x como zero, é igual a menos 1/4 vezes esse zero. Está lá na estrutura, menos 1/4 de x, eu assumi x como zero, zero, mais 2 é a função. Então, a função do x zero, para o x como zero, então, menos 1/4 vezes zero, zero, mais 2, 2, portanto, o meu y, que é f de x, é igual a 2. Se eu pegar a mesma função e eu quiser achar, eu associar x como 2, né? Então, menos 1/4 vezes o x2, eu vou associar o número 4. Menos 1/4 vezes 4, mais 2 da função. Então, menos 1/4 vezes 4 dá menos 1. Mais 2, menos 1 mais 2, y igual a 1. Então, eu consigo construir uma tabelinha onde x, eu tomei um x0 e ele me espelhou o y2 aqui, e eu tomei um x4, né? O meu x2 eu associei o número 4 e ele me resultou no y1. Simplesmente com esses dois pontos no plano cartesiano, eu consigo montar lá uma reta, onde o meu x0, aqui o x0, né, nem para um lado nem para o outro, ele me achou o y2, aqui o y2. E na onde eu associei o x igual a 4, o x igual a 4, ele localizou o y1. Então, o x igual a 4 está aqui passando exatamente no ponto 1 do y, né, do y. E com isso, eu consigo, com esses dois pontos aqui em 0 e 2, aqui em 4 e 1, eu consigo estabelecer essa reta com um ângulo um pouco menor do que os exemplos anteriores, mas aqui está a reta. Eu sei, por exemplo, que quando quando x for 8, o y será 0. Vamos fazer um exercício de fixação. Né? Simples, né? Simples esse assunto, né? Então, vamos lá. Exercício de fixação. Um determinado carro de teste foi abastecido com 50 litros de combustível, rodou 500 quilômetros e rodou 500 quilômetros. Determine a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque em relação à quilometragem percorrida. Legal. Então, né, como é que eu resolvo essa questão? Né? Vamos lá. Então, o que é notável aqui? Né? Nós temos lá a expressão f de x é igual a x mais b. No caso, o que eu sei? Que ele tem 50 quilômetros. Quando ele tem 50 litros, perdão. Quando ele ainda tem 50 litros no tanque, significa que ele não rodou. Então, a quilometragem é zero. Né? Ele tem 50 litros no tanque, não rodou nenhum quilômetro. Quilometragem é zero, não gastou nenhum dos 50 litros. Então, o que eu consigo observar? O y, ele é igual a 0 mais 50, né? Então, portanto, o y é igual a 50. Eu consigo estabelecer aqui um par ordenado que, quando o x for 0, né, a quilometragem for 0, quando os litros, né, o meu y serão 50. O que eu consigo pensar mais com essas informações que eu tenho aqui? Em cima da estrutura f de x, ax mais b, quando os litros, quando acabar o combustível do carro, ele estiver em zero, a própria... está incorreto aqui. Vamos lá. A própria exercício, ele me diz que ele terá 500... Ele terá rodado 500 quilômetros, né? Então, vamos lá. Então, ele terá rodado 500 quilômetros, vai sobrar 0 litros de combustível. Então, o meu y, quando o meu y for 500, ele vai ter 0 litros de combustível. Então, eu também tenho um ponto no y 500. Então, meu par ordenado aqui, né, será 7. Novamente, está incorreto aqui, é 500
500 é o exercício. Então, ele terá um par ordenado no 500 e 0. O que eu consigo montar? Consigo montar, então, um gráfico. Quando ele tiver rodado 0 km, terá 50 litros de combustível. Quando ele tiver rodado 500 km, ele terá 0 litros de combustível e eu consigo estabelecer uma reta que representa a função do primeiro grau. E aí, com essas informações, o que eu tenho? Né? 500 quilômetros dividido pelos 50 litros, eu tenho um passo que é o passo 10. Né? Então, eu tenho f de x é igual a x mais b, a estrutura da função do primeiro grau, aonde f de x é igual. Por que menos x? Né? Menos x porque ele vai perdendo combustível, né? A reta é descendente. Se ela é descendente, é negativa. Se ela é descendente, é negativa e ele vai perdendo combustível. Dividido por quê? Por 10, que é o passo que eu tenho entre os 500 valor do final, dividido pelos 50 litros que ele tinha, mais 50, porque ele inicia zero, ele inicia a quilometragem zero com os 50, e temos, portanto, aqui, então, a função que representa esta reta da função do primeiro grau. Então, a função é menos x sobre 10 mais 50. Fácil, né, pessoal? Tranquilo. Função do primeiro grau, retas. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima.